Salve, nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Hoje tem tricolor de aço em campo contra a equipe do Mirassol, mas não é sobre isso que eu quero falar muito no vídeo de hoje não. Quero dar destaque a duas coisas no nosso conteúdo de hoje. Primeira delas, Brasil campeão sul-americano sub-17, e não é exagero nenhum meu falar que foi graças a Del, Arthur Jampa e Juan Pablo. Os três garotos do Bahia brilharam no sul-americano sub-17, inclusive foram protagonistas na final da competição que aconteceu no dia de ontem. Quero comentar com vocês sobre isso e quero falar também sobre o mercado da bola. Ontem eu trouxe um vídeo falando sobre o Rubens, jogador do Atlético Mineiro, e no vídeo de hoje eu quero dar mais destaque a isso, falar mais coisas para vocês, de acordo com as minhas apurações que foram feitas no dia de ontem. Já conto muito com o teu like aqui no início desse vídeo, para que você possa ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. E claro, que você, torcedor, possa se inscrever para que a gente possa atingir a marca de 20 mil inscritos. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece. Sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E não vamos perder tempo logo não, vamos começar logo esse vídeo aqui falando sobre o sul-americano de ontem, né? O sub-17, o Brasil foi campeão para cima da Colômbia e, como eu falei no início do vídeo, não é exagero nenhum meu falar que Del, Juan Pablo e Arthur Jampa foram protagonistas e responsáveis por esse título da seleção. O Juan Pablo, que foi o artilheiro da seleção brasileira, brilhou durante quase toda a competição, titular absoluto, fazendo gols em muitos jogos, fez gols decisivos contra o Uruguai, contra a Bolívia na primeira fase, e na final foi super importante, inclusive, né, deu assistência no gol, se eu não estou enganado, na semifinal, que foi responsável, né, com a classificação do Brasil para a final. O Del, que fez o gol também da final. Enfim, é um cara, o Juan Pablo é um cara muito diferente, é um cara que se mostra ser, primeiro de tudo, muito decisivo. Ele vai para cima, ele não tem medo, ele faz gols importantes, está sempre bem posicionado, e isso já chama muita atenção. Desde muito cedo ele já chama atenção pelo porte físico também, que é uma coisa que é importante para a posição dele ali de ponta. É um cara que tem muito talento, é um cara que realmente vai muito longe se a gente conseguir trabalhar bem ele, se a gente conseguir lapidar. Como eu falei para vocês, vai ser um baita reforço quando voltar do Sul-Americano. Ele vai, com toda a certeza do mundo, ter alguns minutos, algumas oportunidades, e no ano que vem, assim, quando ele estiver mais preparado e, assim, com mais tempo de profissional, com mais maturidade, com certeza ele vai fazer parte do plantel do time profissional. Isso tem que acontecer. Falando sobre o Del, não foi titular durante toda a seleção, né, durante toda a campanha, mas fez gols importantes, fez o gol que levou o time à final, e ontem no Sul-Americano fez o gol o gol dos pênaltis, né? O gol decisivo que deu à seleção brasileira o título. É um cara também super diferente, é um goleador. A gente viu isso na Copa São Paulo de Futebol Júnior, foi o artilheiro do Bahia, né? Se eu não me engano, ele fez 3 ou 4 gols na Copa São Paulo, foi o artilheiro do Bahia na competição. É um cara diferente, assim como o Juan Pablo. E o Arthur Jampa, ontem na decisão de pênaltis, pegou um pênalti que levou o Brasil ao título, né? O Del depois converteu e o time foi campeão. O Arthur Jampa também foi titular durante toda a campanha, é um cara diferente também, é um cara que com o tempo, com ser lapidado junto com o Gabriel, é um ótimo goleiro e vai nos trazer grandes frutos. Arthur Jampa, que tem muitas convocações para a seleção brasileira, assim como o Juan Pablo e o Del também. Muito feliz de ver a base do esquadrão brilhando na competição e sendo decisivo, sendo feliz, e é isso que tem que acontecer. Esses garotos desde cedo têm que aprender a ser protagonistas, a serem decisivos, a fazerem parte de conquistas importantes, serem campeões, porque isso, com toda a certeza do mundo, num futuro muito próximo, vai trazer muitos frutos para o Esquadrão de Aço. Eles, desde cedo, acostumando com esse tipo de pressão, quando chegarem no profissional, vão conseguir render bem, vão conseguir performar, e aí vão conseguir ajudar o nosso Bahia. Tá bom, meu povo? Falando sobre uma coisa também que eu acabei nem mencionando no início do vídeo, mas que eu queria trazer destaque, é sobre a Puma. A Puma chegou ao Bahia há algumas semanas e muitas reclamações estão sendo feitas. Eu tô vendo muita gente falar sobre isso, inclusive o Neto do canal SBTV. Muita gente também chega no meu direct para falar sobre isso. Vitor, fala sobre a Puma, porque fui na loja comprar camisa e não tinha meu tamanho, fui fazer isso, não tinha tal material. A Puma fez, assim, quando lançou a camisa do Bahia, quando fez ali a encomenda, né, assim, a quantidade de camisas e tal, para serem vendidas tanto na loja da Puma quanto na loja do Bahia, foi um pedido inicial X. Isso antes de anunciar. Quando teve um anúncio e tal, aquela coisa toda, as pessoas correndo para comprar, acabou que a torcida do Bahia esgotou os materiais que já estavam ali programados para serem vendidos. Ou seja, o que aconteceu? A Puma preveu um valor de venda X e a torcida do Bahia ultrapassou esse valor de camisas vendidas. Ou seja,
A Puma não esperava o tamanho de vendas, não esperava esse volume de vendas que a torcida do Bahia poderia entregar, ou seja, subestimou. Eu acho que a Puma poderia ter feito mais camisas? Poderia. Claro que eles não querem perder dinheiro, claro que eles fazem um valor ali X, né, de camisas para serem produzidas, para serem vendidas naquele momento, mas eles acreditaram que o valor não iria ser tão grande assim, e aconteceu. Então a Puma já aprendeu que não pode subestimar a torcida do Bahia. Foram feitas camisas tamanho reduzidas, né, assim, a quantidade de camisas, alguns produtos não foram vendidos logo de primeira, demoraram a chegar nas lojas, muita gente reclamando. Eu acho que a Puma precisa aprender. É claro que esse é um início de parceria, então eles ainda estão aprendendo a como lidar com a torcida do Bahia, como funciona, até também, né, o relatório de vendas de camisas e tal, vendo como a torcida se comporta em lançamentos e tal, mas isso precisa mudar. Isso não pode acontecer novamente. O Bahia é um clube de massa, um clube de torcida grande e que a torcida vai atrás. Assim, eu sei que os valores são elevados, mas a torcida não se deixou levar em relação a isso. Foi lá, buscou, comprou camisas, e isso vai acontecer ano após ano, porque a torcida do Bahia é assim, mesmo não tendo tantas condições financeiras, mas a gente sabe que funciona dessa forma, e a Puma precisa aprender. Então que aprenda, que não se repita e que não subestime mais a torcida do Bahia, porque isso vai continuar acontecendo. Falando agora sobre o mercado da bola, ontem eu trouxe para vocês a informação do portal RT Esportes, que trouxe uma matéria falando que o Bahia fez uma proposta na casa de 40 milhões de reais pelo jogador Rubens do Atlético Mineiro. O Rubens, que eu trouxe no vídeo de ontem, que atuava como zagueiro, ele é lateral esquerdo de origem. Nas categorias de base começou como lateral esquerdo, no profissional também do Atlético começou como lateral esquerdo, mas é um jogador muito funções, tá, meu povo? Ele pode fazer muitas funções, ele pode ser lateral esquerdo, ele pode ser ponta esquerda, ele pode ser meio campista, ele pode jogar de tudo, só não jogou ainda de goleiro, mas já praticamente jogou de tudo na carreira, é um cara muito técnico e isso ajuda bastante. Eu falei para vocês ontem que eu não tinha confirmação da informação de que o Bahia teria feito uma proposta, mas segundo as minhas apurações, o Bahia monitorava sim o jogador do Atlético Mineiro, Rubens, porque é um jogador que vem se destacando, é um jogador muito técnico e tem um detalhe muito importante que chamou a atenção do Bahia nessa situação. Muitas funções. É um cara que pode fazer muitas funções no campo. Ele pode ser lateral esquerdo, ele pode ser ponta esquerda, ele pode ser meio campista, ele pode jogar como zagueiro, ele pode jogar como praticamente em todas as áreas do campo. E isso é muito importante para o elenco do Bahia, que não é um elenco tão grande assim, e que o Cadu Santoro já deixou muito claro que vai buscar jogadores que possam fazer mais de uma função, porque isso ajuda na hora do treinador poder fazer uma escolha, isso ajuda na hora do cara compor o elenco. O Rubens, você, por exemplo, compra ali por 40 milhões de reais. Ele vai chegar para jogar como lateral esquerdo, ele pode jogar como ponta, ele pode jogar como meio campista em eventuais situações. Isso é muito importante para o grupo do Bahia, principalmente que não é um grupo tão grande assim. Como eu falei para vocês, ontem a minha informação era de que o Atlético Mineiro não iria negociar o jogador abaixo dos 10 milhões de euros. Então é uma situação que ainda está acontecendo. O Bahia mantém o interesse no atleta, mesmo com a proposta recusada pelo Atlético Mineiro de 6 milhões de euros, o equivalente a 40 milhões de reais. Mesmo com essa proposta recusada do Atlético Mineiro, o Bahia segue monitorando a situação do jogador e segue buscando alternativas. Eu trouxe para vocês ontem que a minha expectativa era de que o negócio não acontecesse. Por que não vai acontecer? Porque o Bahia, nesse momento, não tem 60 milhões, não tem 60 milhões não está disposto a investir 10 milhões de euros na contratação desse jogador. Vai avaliar o mercado, vai buscar outras opções mais baratas para poder, de fato, chegar assim, a um consenso, porque o Bahia precisa contratar zagueiro, o Bahia precisa contratar um jogador de beirada de campo, o Bahia precisa contratar pelo menos mais alguns jogadores ali de meio de campo, e é importante você ter um jogador que possa fazer praticamente quase todas essas funções. O Rubens seria importantíssimo por conta disso, um jogador muito técnico, um jogador muito habilidoso, um cara que poderia fazer muito a diferença. Então vamos aguardar, vamos avaliar para ver se de fato essa situação vai engrenar ou não, como eu trouxe no vídeo de ontem, mas explicando para vocês o motivo do Bahia ter se interessado nele e o que é que está travando o negócio. O Atlético não quer negociar ele por menos de 10 milhões de euros. E isso é um impedimento nesse momento para o negócio acontecer. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.